Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer um vídeo bastante importante, tá? Eu tenho recebido essa pergunta há bastante tempo, que é basicamente, com a possível tributação, taxação dos dividendos, a estratégia previdenciária acabou? O que é que eu vou fazer? Será que não vai mais ter dividendo? Será que essa estratégia não vai mais valer a pena? Já quero te dizer a seguinte coisa. Calma, fica tranquilo. Spoiler, a estratégia continua viva, continua funcionando, ok? Durante esse vídeo eu vou te mostrar um pouco do que possivelmente deve acontecer. Óbvio que isso tudo não foi votado, isso tudo não está valendo ainda, são apenas rumores, são apenas expectativas. Então deixa para ficar sofrendo quando de fato as coisas acontecerem. Até lá, cara, vai comprando suas ações normal. E mesmo depois, vai comprando suas ações normal também, mantendo a sua estratégia, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, tamo rumo a 100 mil inscritos. Se deixar um comentário aqui embaixo, isso vai me ajudar bastante a divulgar, nem que seja um obrigado, um abraço, qualquer coisa assim, ou a sua própria opinião sobre tudo isso, tá? O que você acha que vai acontecer? Vai taxar o dividendo? Não vai? Isso te prejudica, você acha ou não? Gente, vamos lembrar, acho que tem duas certezas na vida, ok? A morte, certo? E os impostos, né? E o pagamento dos impostos. Então, se vier um imposto, paciência, vamos ter que conviver com ele, mas isso não pode ser um dos motivos que você deixa de fazer uma estratégia que é muito vencedora, ok? Fica até o final desse vídeo, tem bastante informação. Vamos lá. Bom, tributação de dividendos, quando começa a valer, tá? A segunda etapa da reforma tributária deve tramitar junto com o orçamento, o que pode acontecer com os dividendos e o JCP, ok? Bom, vamos aqui embaixo. Quando começa a valer a tributação dos dividendos? O plano do governo é que a segunda fase da reforma tributária, que abranja a tributação de dividendos, vamos lembrar que essa primeira parte ainda não abrangeu isso, tá? Entre em vigor já em 2024. Para isso, precisa ser votado até o segundo semestre de 2023, ok? Aqui embaixo a gente consegue ver. Segunda fase, pode mesmo ser aprovada? A gente tem que entender. O atual ambiente político é favorável para uma aprovação da reforma sobre a renda ainda esse ano, ok? Esta certamente incluirá o fim da isenção dos dividendos pagos pelas empresas brasileiras, certo? Ou seja, vai muito possivelmente começar a tributar os dividendos. Contudo, os advogados observam que o governo ainda não enviou seu projeto de lei ao Congresso Nacional. Vamos lembrar, o projeto pode ser mudado também lá no Congresso, né? Os deputados podem acabar lendo, podem acabar, enfim, mudando algumas linhas, mudando algumas questões, ok? Alterações no cenário político poderão impactar as chances de aprovação dessa reforma ainda em 2023, certo? De quanto seria o imposto do dividendo? Basicamente 15%, certo? É o que a gente vê hoje já no JCB, que já desconta na fonte os 15% de impostos, ok? É necessário aguardar o envio do projeto para identificar a alíquota, mas não se pode afastar a possibilidade de replicar o que estava no PL 2337, certo? Bom, as empresas vão pagar mais impostos, ou seja, vai se pagar imposto duas vezes, porque já se paga o imposto de renda, né? Já se paga isso todo o imposto, então, teoricamente, se for pagar o imposto sobre dividendo, é como se fosse uma bitributação. O que acreditam, tá, alguns advogados? Que, na verdade, a gente vai ter uma redução do imposto para a empresa e essa redução vai ser compensada, na verdade, com o imposto de dividendo. Então, quase que ficando mais ou menos um elas por elas, tá? O que pode acontecer, vamos ser bem sinceros, o que seria muito ruim se não tivesse nenhuma contrapartida? Se tributasse dividendos sem ter uma redução nos impostos, tá? Para as empresas. Agora, isso vai acontecer? É muito difícil, gente. Nem na reforma vai lá do passado, tava essa expectativa. E acho que isso não passaria no Congresso, sabe? Acho que deveria ter um pouco dessa redução de algum lado, para compensar, se é que vai vir uma tributação no dividendo, ok? O que é legal de falar aqui para vocês, tá? A gente pode ter o fim do JCP, isso de fato pode acabar impactando algumas empresas que usam dessa métrica, que usam dessa ferramenta para pagar um pouco menos de imposto, para ter um nível de lucratividade maior. Isso de fato pode acontecer e deve acontecer, vamos ser bem sinceros. E aí como que ficam as empresas que o JCP acaba? Pode impactar o lucro delas, tá? Tem algumas empresas que acabam pagando mais JCP. Bancos, por exemplo, telecomunicações, por exemplo, e empresas de capital intensivo mais alto acabam usando bastante o JCP. Essas poderiam ser um pouquinho prejudicadas, tá? Mas nada que faça com que a empresa se torne uma empresa ruim. Vamos lembrar, acho que sempre a gente tem que entender o que as empresas também têm de artimanhas quando a gente começa a ter esse tipo de tributação, como é que a gente pode ter, de certa forma, as variáveis, né, que a empresa vai lá mexendo para conseguir manter a remuneração aos acionistas de forma interessante.
Então, beleza. Mesmo que o dividendo seja tributado, algumas empresas, vamos lembrar, elas não têm o que fazer com o dinheiro, então elas vão acabar distribuindo de qualquer jeito. É o caso, por exemplo, das transmissoras de energia. Não tem onde ela enfiar aquele dinheiro todo. Por isso que o payout é muito alto. Ela acaba tendo que distribuir mesmo. Se for para distribuir com um imposto, que seja, mas vai acabar distribuindo também. Óbvio que é melhor sem um imposto. Não vou dizer para vocês que é melhor com. Claro que não. É melhor sem. Mas se é que vai vir, ok, a gente vai ter que acabar lidando um pouco com isso. Mas tem vários outros artifícios também, tá? Que a gente pode acabar vendo as empresas fazerem. Pode acabar fazendo igual nos Estados Unidos, que tem bastante recompra de ação, por exemplo. Isso acaba ajudando também o acionista. Pode ter, de certa forma, né? Um viés também maior para esse tipo de dividendos antecipados, ou seja, o que acontece? Talvez essa reforma saia, talvez essa reforma de alguma maneira, né, seja aprovada que não seja muito bom para as empresas. O que elas fazem? Acabam pagando mais dividendo antes, tá? Então acaba sendo bom para quem já tem as ações, para quem já tem a estratégia. E vamos lembrar, as empresas com controle definido sempre vão querer remunerar os seus controladores, tá? Sempre vão querer remunerar seus donos. Então vai se fazendo um pouco de artimanhas. Às vezes trabalha ali com, sei lá, bonificações, que acaba ajudando também, que é uma forma de remuneração acionista. Distribui às vezes dividendo taxado, vai receber um pouco menos, recompra as ações. Vamos lembrar, a remuneração do acionista, o provento em si, é o dividendo, é o JCP, é a bonificação, enfim, a remuneração também vai acabar envolvendo tudo isso, tá? Então fica tranquilo, antes de você ficar aí achando que tudo acabou, que não vai valer mais a pena, cara, seja racional, entenda o que está acontecendo, tá? Olha aqui, as empresas podem até antecipar os dividendos antes da reforma, de acordo com alguns advogados aqui, de acordo com alguns analistas. Por exemplo, Klabin, Itaúsa pode acabar antecipando, porque tem ali o controle familiar, tem ali um controle muito bem definido. Vamos ver o que vai acontecer, gente, tá bom? Agora, falando aqui da estratégia previdenciária, olhando para isso, ela acabou? Já dei o spoiler, ela não acabou, ela continua viva, ok? Eu estou muito bem confortável com isso, eu não vendi nada, eu continuo comprando e faço um paralelo também no que falou o pessoal lá do AGF, tá? O pessoal ali, o Luiz Barsi, o Felipe Ruiz, o Fábio Baroni, o Jean Mello, o próprio Barsi, que lembram o seguinte, quando o Barsi criou todo o estudo dele da estratégia previdenciária, ele já fez um estudo na época que o dividendo era tributado. Ok? Então, quando ele fez o estudo, já vale a pena. Se ganhou, na verdade, um plus a mais quando foi tirada a tributação, e se voltar, ela continua valendo, ela volta a ser o que era o estudo dele lá atrás. Então, fica muito tranquilo quanto a isso, ok? E mais do que isso, gente, a gente tem que lembrar, foi como eu falei, existem vários artifícios, existem vários jeitos das empresas tentarem pagar o menor imposto possível. Ok? E eu tenho certeza que as empresas elas vão buscar isso, vão buscar maximizar os seus lucros, tá? E maximizar os seus lucros, você sendo sócio de uma empresa, vai ser bom para você também, ok? Vai ser bom para todo mundo, você vai acabar ganhando dinheiro, então a estratégia permanece bastante firme. Bruno, se fosse para você escolher qual que você gostaria, é claro que eu não gostaria do imposto de dividendo. A gente já paga imposto pra caramba aqui, por que vão mexendo no meu dividendo? Eu gostaria que não fosse mexido. Mas o Brasil é um dos últimos países, aqui um dos únicos quase, que o dividendo não é tributado. Isso já é uma realidade para vários outros países. Significa que lá as pessoas então não se aposentam investindo em ações? Claro que não, ok? Então fica muito tranquilo quanto a isso. Vamos ver, eu vou fazendo vídeo para vocês aqui à medida que esse novo texto da segunda fase da reforma tributária for aprovado, for apresentado, na verdade, qual vão ser as linhas ali, o que vai estar sendo proposto e a gente volta a conversar sobre isso. Por enquanto, fique tranquilo, continue comprando suas ações, continue com foco na sua estratégia e, de novo, foco nos aportes, que isso é o mais importante, certo? Tamo rumo a 100 mil, se eu puder divulgar esse vídeo para alguém, deixar um like aqui, mandar um comentário, nem que seja um obrigado, isso ajuda demais. E lembra, qualquer sugestão você também pode dar aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, valeu, falou, fui.